Graça e paz, irmãos, vamos dar início ao culto desta manhã, louvando ao Senhor com o hino 374 do cantor cristão, Salvo. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, e de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando verter o pranto, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente santo, vê-lo-ei a me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Vamos orar? Ô querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o único, santo, poderoso, eterno e glorioso Deus. Tu és boníssimo. As tuas misericórdias nos têm alcançado a cada manhã. E mais uma vez, Senhor Deus, nós temos o privilégio de estarmos com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo a quem compraste com o precioso sangue de Jesus Cristo. Portanto, povo teu, nós também estamos aqui, Senhor Deus, na missão de proclamarmos o Senhor, o seu senhorio, a sua grandeza, o seu amor, a tua salvação. E nós estamos mais uma vez aqui. E nós fazemos isso também, Senhor Deus, em todos os nossos dias do nosso viver, com todas as oportunidades que o Senhor Deus nos dá para mostrarmos ao mundo, através do nosso testemunho, que só o Senhor é Deus. Abençoe-nos, livra-nos do maligno, e, Senhor Deus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua palavra na manhã deste Teu dia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino número 361. Por mim.
meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Que poder me dá Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu, e por mim na cruz morreu. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Os irmãos podem assentar-se. É um santo privilégio estarmos na casa do Senhor em mais uma manhã de domingo. Os servos do Altíssimo, incontáveis são os dias que nas manhãs de domingo viemos à igreja em a nossa vida, desde a tenra infância até na velhice. Isso foi demais abençoado para mim, em poder, já desde pequenino, ser trazido à igreja pelos meus pais. E quando, na fase adulto, trazer os meus filhos. E na velhice, poder trazer os meus netos. E poder estar sendo agraciado por Deus, por ter sido chamado por Ele para esse santo ministério da palavra de Deus. O que parecia impossível aos homens, dado tamanha dificuldade de dicção que eu tinha em gagueira extrema, alguns desafios me foram lançados e eu os venci, inclusive na pregação. Porque quando muito gago era, as pessoas se maravilhavam com a minha vida, porque falando aos outros era muito gago.
mas quando pregava, já não tinha tanta dificuldade em me expressar na minha dicção. E quando as pessoas perguntavam para mim, diziam, por que você não gagueja quando você canta? E por que você não gagueja quando você prega? E eu dizia aos irmãos em Cristo da época, e prego desde os 13 anos de idade, que o Espírito Santo não é gago. E isso é muito importante, porque Deus me deu a graça de poder vir a tempo, no tempo dele, para a proclamação do Evangelho. Amados do Senhor Jesus Cristo, nossa 19ª mensagem da série Só o Senhor é Deus, que nós estamos na 3ª mensagem dentro da série Só o Senhor é Deus, que Deus não abençoa ninguém pela metade. E aí nós começamos a fazer perguntas pertinentes com relação ao senhorio de Deus em questões do nosso viver em áreas que necessitamos. E uma delas é sair espiritualmente do pó, da nossa condição de pó e cinza. Então, amados de Jesus Cristo, estamos já na 3ª mensagem da série tríplice de libertação do Senhor nosso Deus. E essas libertações são de coisas significativas, como saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E aí a gente tem uma série de perguntas sendo feitas para que respostas da palavra possam atingir o nosso ser e aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa dependência em Deus. Amados de Jesus Cristo, uma coisa é certa, é que nós, em todos os momentos da nossa vida, precisamos do auxílio, precisamos da graça, precisamos da bondade, do amor, da misericórdia, do livramento. E, amados de Jesus Cristo, em muitas destas questões, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de milagres. E esse Deus, o único Deus e Senhor de todo o universo, que é grandioso, tremendo, excelso, sublime, ele é misericordioso. E nós temos um canal aberto por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Esse canal é aberto para que falemos com o Senhor, para que ao falarmos com o Senhor e sermos alcançados pelo Senhor, possamos falar do Senhor aos outros, por experiência própria, de termos experimentado e vivido na dependência dele, socorrido por ele, para que possamos testemunhar quem ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. A imutabilidade de Deus, que não é um Deus só da história passada, mas é um Deus que está reescrevendo a nossa história através dos dias que ele nos deu para viver sobre a face da terra. Dias estes vividos segundo o seu amor, segundo o teu perdão, o teu favor, a tua salvação em as nossas vidas, para que nós possamos refletirmos neste mundo tenebroso que este Deus tremendo nos ama e tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, amados, as pessoas precisam ter plena consciência de que não há Deus além do Senhor. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Quando estavam
às portas da promessa da terra prometida. A ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus, e nem um outro há, só o Senhor é Deus. Amados de Jesus Cristo, através da experiência de vida cristã que nós temos, várias coisas nos têm sido mostrado ao longo da nossa existência, que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo aquilo que viermos a ser foi por pura graça e misericórdia de Deus. Sem Deus nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Isso é precioso. Nós temos uma consciência de que, se não fora o Senhor, nós nem existiríamos. Então, quando vos falo, quando presencialmente nos vemos e temos a capacidade de ouvir e temos a capacidade intelectual de compreender o que está sendo falado e aplicar nas nossas vidas aquilo que vem de Deus para nós, para melhorar a nossa condição de servos, para melhorar e nos capacitar cada vez mais por intermédio da fé nele, para que possamos cada vez mais oferecer a nossa vida para ele, porque ele, em Cristo, ofereceu a sua vida em resgate das nossas. Salmos 18, 31. Salmos 18, 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? Ninguém. E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ninguém. Rocha eterna é o nosso Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, dentro desta série, a tríplice libertação do Senhor nosso Deus, que no tema ninguém ele abençoa como o nosso Deus, que ele não traz bênçãos para nós pela metade, ele é galardoador, ele é abençoador por completo, com inteireza. Então, se Deus tem uma bênção para derramar para você, ele não faz a prestação. É de uma vez, de forma que sobeja, de forma que transborda, e é de uma forma que enche o nosso espírito, enche o nosso corpo e enche a nossa alma. Amados do Senhor, nós dividimos ou subdividimos em mais 3 pontos dessa tríplice libertação do Senhor nosso Deus. Ninguém cura como o Senhor. Como entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, nós, por melhor que nos cuidemos, nós adoecemos. E há doenças que são para a glória de Deus. E há doenças que são para a morte. Então, falando em doenças, é muito fácil ouvirmos pessoas contando às outras as doenças que elas têm. Contando às outras os medicamentos que elas tomam ou não tomam. Dizendo às outras e compartilhando o conhecimento empírico dos medicamentos caseiros que faz. Então, há até a impressão de que pessoas se gabam de ter uma série de doenças. Às vezes a gente fica doente só de ouvir
as pessoas dizendo as doenças que elas têm. Então tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Ah, eu tenho isso aí não é nada. O que eu tenho. Então são algumas coisas que até tem pessoas que dizem que elas não têm doenças, porque elas não aceitam. Está, mas eu não estou. A doença está em mim, mas eu não estou com ela. Então as pessoas até negam estar doentes, mas o fato é de que nós adoecemos. E essas doenças, elas se dividem em 3 áreas, a saber, no físico, no espírito e na alma. Então, às vezes, nós adoecemos na nossa mente e não temos a enfermidade no nosso corpo. E de tanto eu falar que eu tenho aquela doença, o meu corpo enferma. E também enferma nos 3 pontos, inclusive na nossa alma. Então, amados de Jesus Cristo, há um remédio, um elixir para toda a sorte de doença nos 3 estados do homem: físico, no espírito, que é a emoção, e na alma. Qual é o remédio? Deus. Aquele que criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus sabe a origem de cada doença. E Ele nos criou para o louvor da sua glória. E Ele tem como propósito para as nossas vidas, vida abundante. Vida é que possamos viver intensamente, com saúde no físico, na alma e no espírito. Então, aquele que nos criou tem o poder de nos curar. Isso aí, amado de Jesus Cristo, está intrinsecamente ligado na fé. Eu sei que Deus nos deu ciência, nos deu métodos alopáticos, homeopáticos, e a ciência e as ervas para curar o homem. Eu creio em diversas formas de cura. E há áreas de pessoas estudadas que se especializaram para tratar da mente, mas só Deus pode tratar da alma. Então essas questões traz para a gente a máxima: ninguém cura como o Senhor. Ninguém. Porque Deus, Ele dá a vida e Ele dá a saúde. E se porventura enfermarmos pela fé, nós podemos crer e sermos agraciados pelo Senhor para vivermos abundantemente. Então, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Se você está enfermo e ninguém descobre a sua enfermidade, pergunte para o dono da vida qual é a sua enfermidade, e se segundo o querer dele, a vontade dele, a misericórdia dele, você pode ser agraciado com cura por intermédio da palavra dele. Vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nem um Deus além de mim. Olha só, essas são questões muito pouco ouvidas na igreja. E espero que você não recrimine este texto da palavra de Deus, que é o próprio Deus dizendo: eu mato. E ele mata fisicamente
e espiritualmente. Ele tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Porque ele tem poder absoluto. Eu faço viver. É incontestável isso. É o poder que ele tem. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, mas de Jesus Cristo, aprenda uma coisa. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa entregar ninguém para ser morto, enfermado por Deus. Mas você deve saber que todo poder, toda glória, toda honra pertence a Ele. Ele pode fazer qualquer coisa e não tem ninguém que possa fazer Ele não fazer. Dá para entender? Se tu tens vida, é por causa de Deus. Mas se você morre, Deus, Ele pode fazer você reviver novamente. Tanto é que, se o grão de trigo não morrer, ele não pode brotar. Né? Nós morremos na nossa carne, mas vivemos eternamente na nossa alma. E está tudo nas mãos de Deus, estabelecido por Ele da forma mais correta, justa, santa que existe. Esse texto não é para aterrorizar. Quando Deus diz, minha é a vingança, está lá no texto. Não vinguei a vós mesmos. Dai lugar à ira de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós temos que sermos curados na nossa mente. E não há limitações para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem os nossos dias todos contados. Essa onda que tem aí de academias, de tônicos, de vitaminas, de dietas, para que o homem possa... Olha, por mais sábio que o homem seja, quem possa aumentar um côvado a sua estatura. Que elixir, que tônico há que a ciência possa trazer para que você viva 1/3000º de segundo a mais daquilo que Deus estabeleceu para que você vivesse sobre a face da terra. Ele está dizendo, o tempo quem determina sou eu. Independente da ciência, independente do medicamento, independente da disciplina que você tenha, independente da dieta que você tenha, o seu dia está estabelecido. A sua hora está estabelecida. Então, quando Deus diz aí, eu mato, saiba que quem deu a vida tem o poder de tirar a vida. E quando ele deu a vida, ele te deu uma oportunidade para viver em um mundo que ele criou. E ele te criou para o louvor da glória dele. Não desperdice a sua vida em outras coisas que não seja para o louvor da glória de Deus. Quando nós falamos acerca dessas questões, Jeremias, na sua oração, já louvava a Deus pelas coisas que Deus criou e da forma como ele criou e com o propósito pelo qual ele criou. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Por quê? Tu és o meu louvor. Amados de Jesus Cristo, esta é a oração que Jeremias está falando, com o resultado de ser ou não curado, mas esta situação, nessa condição de ser e de não ser, independente se fosse curado ou não,
ele te louvaria, porque a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. O apóstolo Paulo diz: por 3 vezes orei, para que o Senhor me tirasse esse espinho na carne. E Paulo não deixou de servir, louvar e adorar ao Senhor, porque aquele espinho não foi tirado, mas ele continuou servindo a Deus com a enfermidade que tinha, com a situação em que vivia, com as dores, ou no físico, ou no espírito, ou na alma que ele sofria, mas ele continuou. Então, se você está doente e ainda não foi alcançado nem por alopatia, e nem por homeopatia, e nem por os chás e as ervas que você usa, continue louvando a Deus, porque mesmo enfermo, Deus está em você. Deus está com você. E não deixe de louvar porque você está enfermo. Não. Ele, na nossa enfermidade, ele até o nosso leito afofa. Ele tem cuidados para conosco, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele mata, mas ele cura. Não é Mercúrio, tá? Porque o Mercúrio, ele tanto mata quanto ele cura. Deus é Deus. E a vontade dele é soberana, porque ele é santo, porque a justiça dele é perfeita. E ele sabe qual é o melhor tempo para que você possa viver sobre a face da terra. Salmos 147, 3. O salmista falando: sara os de coração quebrantado, eles pesa as feridas. Amados, esses textos todos que estão aqui, que nós estamos lendo, é para que você possa entender que ninguém cura como o Senhor. Que você possa entender que ninguém opera milagres como o Senhor. E que ninguém liberta como o Senhor. Ninguém cura como o Senhor. Como foi dito em Deuteronômio 32, 39. Há uma enfermidade física, interna ou externa. O Senhor tem poder de apenas com uma palavra. E aí Deus tem a palavra absoluta de determinismo. Ele determina e as coisas acontecem. O que é uma enfermidade em um corpo? Internamente ou externamente, que possa não obedecer o poder, a majestade do Criador e sustentador de todas as coisas. Há muitas moléstias e muitas enfermidades no mundo, mas que o Senhor, com uma só palavra ou com um só gesto, pode curar. Nós vimos Jesus cuspindo uma porção de terra, fazendo um lodo. E você que já recebeu um cisco no olho, você já vê, e aqui até tem gente que é de Minas Gerais, o professor da manhã hoje, ele muitas vezes que está usando a maquita, entra um trem no olho. Um negocinho só. E Jesus curou a vista de um cego com areia e cuspe. Deus tem as formas, as maneiras de curar. A sua vontade seja feita. Não a mim, o Senhor pode. Eu, como teu servo, o Senhor sabe que o Senhor tem toda a autoridade com a minha vida. Eu não preciso nem deixar o Senhor fazer. Faça em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade.
Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim a sua vontade. Se o seu Deus puder sarar a minha enfermidade, sabe qual é a enfermidade que eu tenho? A consequência de que eu mesmo pratiquei. Mas o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. E se quiser, se for para o louvor lá da sua glória, eu serei curado. Sara-me e eu serei curado. Então não tem enfermidade que Deus não possa intervir. Deus proclama o seu poder absoluto sobre a vida, sobre a morte, sobre a restauração, e não há outro além de Deus que possui total ou tal autoridade. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que reconhecer que dependemos de Deus. Jeremias reconhecia, cura-me e serei curado, mas curado por inteiro, curado no corpo, curado na alma e curado no espírito. Salva-me e serei salvo. Só Deus pode salvar, ninguém mais. Então, tu és o meu louvor. Cura-me no físico, cura-me no espírito, cura-me na alma. Só o Senhor executa cura completamente. A verdadeira cura vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus transforma a oração de Jeremias em um ato de louvor, adoração e fé, como se a vitória fosse certa. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Então, Ele sara o que tem o coração quebrantado e pensa-lhes as feridas. O coração quebrantado é aqueles que estão esmagados pela tristeza. Amados, questão da emoção, tá? O Senhor alegra o meu coração. E uma das alegrias do crente é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa igreja, por ter transmissão ao vivo e por ter as mensagens que dá para serem acessadas durante as semanas, as pessoas ficam sem essa alegria, porque tem outros envolvimentos, tem outras questões, tem outras coisas. Hoje é um dia atípico, que nem o Brasil é, mas vai ter gente que vai ficar em casa triste por assistir Espanha e Argentina. Já não vieram de manhã, porque estão preparando o churrasco e o almoço para a família. Não tem lugar melhor do que a casa do Senhor. Está na igreja, junto aos que foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tristeza, que é aflição. Há uma outra aflição na vida do homem que pode adoecê-lo, é o coração quebrantado daqueles que estão esmagados pelo luto. Como dito antes, há enfermidades que não são para a morte, mas há enfermidades que são para a morte física. Mesmo a pessoa sendo crente, tendo Jesus lá no coração, tendo seu nome escrito no livro da vida, vem o luto. E é muito difícil para quem tem um ente querido morto. Não é fácil. O coração se dilacera. Vem uma tristeza muito grande. E é muito difícil. Quando Sara morreu, Deus disse para Abraão: chora o teu morto.
Ele providenciou todas as coisas, comprou a sepultura e disse que ele não daria nada para Deus que não lhe custasse nada. Ele comprou aquele campo e lá enterrou o seu morto. E ele chorou. Tem muitas denominações aí que proíbem os crentes de chorar de seu morto. Chora à vontade. Não há necessidade de escândalo. Mas, às vezes, isso permanece todos os dias que lhes restam sobre a face da terra, de se lembrar, de se emocionar. Porque houve um tempo, houve uma convivência, e aquilo foi rompido. Porque se não houvesse morte, perpetuamente isto aconteceria. Mas nós não somos donos do tempo. É o Senhor que é dono do tempo. O salmista também fala de um coração quebrantado por decepções. Amados de Jesus Cristo, as decepções às vezes nos adoecem. Esperamos algumas coisas de algumas pessoas e aí nós nos perguntamos, até tu, Brutus. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um irmão, uma irmã, um cunhado, um parente próximo, uma esposa, um marido, que convive conosco tanto tempo e às vezes a gente se decepciona com ações, com atitudes que as pessoas tomam. Isso esmaga o nosso coração, isso aflige a nossa alma. Mas o Senhor também pode curar as decepções, o Senhor também pode curar o luto, o Senhor também pode curar a tristeza. Ele pode trazer alegria de novo no nosso coração. Ninguém pode operar milagres como o Senhor. Salmos 86, 8. Ninguém pode operar milagres como o Senhor. Falamos acerca de morte, falamos acerca de enfermidades, falaremos acerca de anomalias no físico, anomalias na mente. E por que não dizer anomalias na alma? Quando falamos de pessoas aleijadas, com deficiências no físico. Amados de Jesus Cristo, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Pessoas que nascem cegas, pessoas que nascem coxas, pessoas que nascem com paralisia cerebral. Eu creio que o Senhor pode curar. E eu não vou dizer ainda nos dias de hoje, porque Ele é imutável. Se for para o louvor da glória dEle, se for para que o nome dEle seja conhecido e que a glória seja dada ao Senhor, eu creio que Deus pode operar milagres. Ele não é só aquele Deus que lá no passado fez separação das águas no mar vermelho. Ele não é aquele que estava em um barco dormindo e que foi acordado pelos seus discípulos, que lhes falaram acerca da tempestade e ele disse: acalma-te, mar. Aquela que tinha o fluxo de sangue, aquele que estava à beira daquele tanque e que não podia ser jogado quando as águas se mexiam.
E ele mandou para que ele se levantasse, pegasse o seu leito. Ele é o mesmo hoje que pode operar milagres. Amados de Jesus Cristo, eu tive um pai que em 1972 morreu e Deus ressuscitou. Era impossível que alguém que tivera uma lesão no crânio e que perdera parte do seu cérebro em um acidente, em uma locomotiva, em Andara, na água da Marreca, sobrevivesse. O nosso vizinho, enfermeiro, já tinha ganho comissão na funerária São Vicente para o caixão e o velório do meu pai. E o meu pai veio a óbito depois de contrair uma tuberculose ainda, de ter uma diabetes tipo 2, a morrer em 31 de julho de 1995, 23 anos depois. Deus é um Deus que opera milagres. Quantos milagres nós já vimos ao longo da nossa vida? Que nós já ouvimos ao longo da nossa vida aqui nesta igreja. Tem pessoas que foram socorridas pelo Senhor miraculosamente. Porque Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Ninguém opera milagres como o Senhor. Entre os deuses não há Deus semelhante a ti, nem há obras como a tua. Não há nenhuma força, não há nenhum ídolo, não há nenhum poder humano que se compare ao poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Amados do Senhor, não há obras como as obras que Deus faz. Só Deus tem o poder de realizar prodígios e milagres. Só Deus tem o poder de transformar situações impossíveis. Então há possibilidades inesgotáveis no poder incomparável de Deus. Então nós devemos cada vez mais crer e depender de Deus. O salmista, nos Salmos 77, 14, diz: Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. Olhai e vede, só o Senhor é Deus. Amados de Jesus Cristo, duvidar de Deus, resmungar, dizer, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Oh, amados de Jesus Cristo, o poderio pertence a Deus. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E se porventura enfermarmos no corpo, se porventura enfermarmos no espírito, se porventura enfermarmos na alma, e a misericórdia do Senhor nos alcançar, teremos a condição de mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus. E se Ele não quiser, eu tenho certeza de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Aos povos fizestes notória a tua força, identidade de Deus. Deus faz os seus feitos e nos seus feitos tem os seus filhos. Foi Deus quem fez. Se não fora o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Quantas pessoas que já se enfermaram e que o Senhor colocou a mão. Cadê a enfermidade? Deus agiu. Você glorificou?
Nós temos um defeito muito grande aqui nessa igreja. Não é por falta de oportunidade. Eu creio que as pessoas deveriam vir aqui à igreja e contar os feitos de Deus na vida deles. Quantos testemunhos temos aqui na igreja da cura, da libertação, do favor, da bondade e da misericórdia de Deus. Nós não somos muitos, mas muito fez o Senhor em nós. E que pode fazer através de nós. Eu posso dizer, Deus me curou. Eu posso dizer, Deus me libertou. Eu posso dizer, eu estou vivo graças a Deus, porque a minha condição era assim, 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 assim. Há pessoas dessa igreja que já estiveram aqui na igreja e já foram desenganadas pelo médico. Há pessoas que tiveram infarto aqui, que esse pastor foi até o pronto-socorro e que tinha uma bola de sangue dentro do coração e que foi aspirado aquilo e nem um folículo sequer de um sangue coagulado foi para nenhum lugar. E a pessoa vem aí às quartas-feiras à noite e aos domingos à noite. Está vivo. Os livramentos. Nós construímos tudo isso daqui. Ludmila lavando roupa ali. Eu lá em cima lavando os ferros. E ela dizia, se você cair daí eu te mato. Mas que Deus maravilhoso é esse? Que cuidou da nossa vida até aqui, até agora. E que é o mesmo Deus que cuidará de nós até o dia que Ele tem determinado para cada um de nós. Oh, amados de Jesus Cristo, isso é importantíssimo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso em nós. Isso é tremendo. Então, o Senhor, Ele opera milagres nas nossas vidas. O Senhor, Ele liberta. E é importante a libertação. A libertação, ela é em vários níveis do nosso viver. Salmos 146, 7. Salmos 146, 7. O Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Amados, é uma série de pessoas que são prisioneiras de si mesmos, prisioneiras do seu corpo, prisioneiras da sua mente. Há pessoas que têm capacidade, e são capacidades que se diferem em número, gênero e grau das outras pessoas. Mas elas têm na mente dela que elas mesmas criaram que não são capazes. Se elas fossem libertas pelo Senhor, ou abrisse o seu ser para pedir ao Senhor essa libertação da dúvida cruel que tem acerca de si mesmo, elas falariam, em Deus faremos proezas. Porque, amados de Jesus Cristo, se fosse alguém que não tivesse Deus, e que não tivesse conhecimento dele e das áreas da nossa vida temporal, nas exatas, na ciência, nas humanas, faz parte da ciência, mas elas são presas na eterna dúvida de que tem: eu não sou capaz. Poderiam dizer para essa libertação: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou sozinho. Deus está comigo.
e pode pedir a Deus, porque isso é uma das coisas que limita o ser humano no seu desenvolvimento pessoal, além do intelecto, que é no campo das emoções, do acreditar em Deus e no acreditar em Deus, se lançar. Porque Deus está dizendo, eu já abri a porta, já te tirei para fora. Agora anda. Acredite. Eu estou com você e você está liberto. Mas você continua insistindo em dizer, ao longo dos anos, não sou capaz. É uma enfermidade crônica. Mas tudo tem um tempo. Pode ser que hoje seja o tempo da sua cura. Nesta área que te traz tantos problemas emocionais. Há uma enfermidade para ser tirada. Porque Deus é o Deus da liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus? Em mim. Se o Espírito de Deus está em mim, há liberdade. Então você não precisa ter medo. Você precisa ter confiança. Você precisa ter fé. Você precisa fazer prova. O que temos para perder? Nada. Nós estávamos destinados ao inferno. Mas Jesus interviu. Veio buscar e salvar o que se havia perdido, dos quais o principal pecador sou eu. Eu estou salvo. Então, a gente deve fazer. A gente deve seguir. A gente não pode parar ou se negar de ir por desacreditar de si mesmo. Você até pode desacreditar de você. Você só não pode desacreditar de que Deus está com você e você pode fazer todas as coisas e todas elas para o louvor da glória de Deus. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. O Senhor, Ele liberta os presos, ainda que seja dentro de si mesmo. Ah, mas se Deus fizesse comigo o que fez com o apóstolo Pedro, tirar ele lá dos guardas daquela cela, abrir o portão e fazer com que aquelas pessoas pudessem ficar assim embasbacados de ver. Quando Rode diz, Pedro, está aí fora. Que alguém possa ver você fora de você mesmo. As suas orações já foram atendidas. As suas orações já foram respondidas. Mas você se recusa a sair da prisão da dúvida. Eu não sou capaz. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus não é um Deus distante. Ele olha para o aflito, Ele olha para o injustiçado, Ele olha para o desesperado. Deus entra na nossa prisão, seja ela qual for, e nos liberta. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados de Jesus Cristo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Deus nos está dizendo por intermédio do apóstolo Paulo aos crentes da galáxia que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A libertação do Senhor não é temporária. A libertação do Senhor, ela é permanente. A libertação do Senhor é definitiva. Você está livre. Acredita?
Ah, amados de Jesus Cristo, você não pode continuar preso em circunstância alguma, porque Cristo nos libertou. É João 8,36, eu já disse aqui. João capítulo 8, versículo 36. João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus cura, Deus opera milagres e Deus liberta. Você crê? Mesmo que você não crê, Ele faz isso. Você pode ser agraciado pelo Senhor. Você pode ser curado pelo Senhor. Há enfermidades na mente por pessoas que afetaram a sua mente com ações, com atitudes, com palavras. E a vida já teve um percurso de 20, 30, 40, 50 anos. Ainda pessoas que são doentes por aquilo que a mãe falou, por aquilo que o pai falou, por aquilo que as pessoas disseram. Você deveria se enfermar se Deus disse. Ele tem poder para dizer e se cumprir o que ele disse. Mas minha mãe era pecadora, meu pai era pecador, meu irmão era pecador, as pessoas que viviam comigo eram pecadores. Eu não sou nada daquilo que eles falaram que eu era e não fui nada daquilo que eles disseram que eu ia ser. Jesus tomou conta da minha vida, Jesus toma conta da sua vida. E você deve crer que Deus cura, que Deus opera milagre e que Deus liberta. Se liberta, mas precisa ser uma libertação verdadeira por aquele que é verdade. Jesus te liberta. Nessa hora aqui dá para usar um termo que é muito comum entre os nossos irmãos pentecostais. Abra a tua mão. Toma posse da tua cura. Toma posse do teu milagre. E toma posse da tua libertação. Porque Deus hoje está te curando no corpo, Deus está te curando na alma e Deus está te curando no espírito. Nunca mais digas a ninguém que você é enfermo, que você é deficiente e que você é preso. Porque o Senhor, na manhã deste dia, entrou com providência na cura do seu corpo, na cura da sua mente e na cura da sua alma. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. É você que me ouviu, e é você que não me conhece e também não conhece a Deus. Deus pode te livrar do inferno, da perdição eterna. Deus pode te salvar em Cristo. Só Jesus Cristo salva. Deus pode te curar no corpo, na alma e no espírito. Basta você crer nele. Deus pode te libertar dos seus vícios, das suas aflições, dos seus temores, dos seus medos, das suas angústias. Deus pode fazer nova todas as coisas para que você tenha essa vida abundante que Deus dá. Que Deus, pois, possa ter misericórdia da sua vida. Deixa eu orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, no santo e eterno nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra que é real, verdadeira, santa, poderosa, maravilhosa, porque traz benefícios em todos os sentidos para cada um de nós. Tenha misericórdia desta pessoa que viveu tanto tempo com esta enfermidade e não achou em nenhuma ciência nada que a curasse.
mas que o Senhor está estendendo a tua mão e tocando agora em nome de Jesus Cristo e sarando esta enfermidade no corpo, na alma e no espírito. Com esse problema maior de deficiência física no que tange às pernas, artelhos, mãos, tronco, coluna, cervical, bacia, qualquer que seja, Senhor Deus, a enfermidade, entra com cura. Se cura não é suficiente, entra com milagres. Os vícios, seja ele em qualquer área que for, por maior que seja o cárcere, por maior que seja a prisão, por maior que seja a impossibilidade humana de libertar, eu sei que basta uma palavra do Senhor. Apenas um toque do Senhor pode mudar a sorte de qualquer pessoa. E ainda que ela tenha feito alguma coisa muito grave diante do juiz, e até diante de Deus, a misericórdia do Senhor não tem fim. Louvado seja o teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Deus abençoe vocês.